não está aqui. Bom dia, bom dia! Vocês estão me ouvindo aí? Digita um para mim aí, por favor, se vocês estão me ouvindo. Bom dia para todos vocês. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, estão me ouvindo, né? Estou vendo aqui, estão me ouvindo. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma live, a mais um programa Lucro Bom, Lucro no Bolso. Sejam todos bem-vindos. Vamos ver como é que está o mercado nesse exato momento. Como nós temos aí o mercado vermelho, praticamente todas as moedas vermelhas. Numa hora, algumas moedas querendo se recuperar e outras moedas caindo, né? A FTT caindo, mas no dia ela está com 12% de alta, ok? A grande maioria das moedas aí querendo dar uma recuperada, mas uma recuperação fraca, né? 0,6, 0,2. CFX está um pouquinho melhor aqui com 1,5. No geral, as moedas em queda. Estava dando uma lida numa notícia aqui submétricas de dados on-chain. É muito provável que essa semana eu gere um relatório especial lá no Sparta Premium para falar um pouco sobre isso, né? Sobre alguns dados on-chain e o que essas métricas têm demonstrado para os próximos meses, aí para o próximo ano, tá? Nós estamos muito próximos, galera, de entrar numa tendência de alta novamente, tá? Estamos bem próximos, tá? Aqui nesse gráfico tem alguns exemplos. Ele fala o exemplo do crash do Covid, essa LTA, depois pega a próxima LTA aqui, que é o crash da FTX. Eu acho que isso aqui foi muito, assim, na minha opinião, tá? Que eu não uso muito o crash da FTX como parâmetro para análise do gráfico. O mercado já estava numa tendência de baixa, né? Já estava perdendo ali os 20 mil. E quando houve o problema da FTX, nós vimos ali o BTCI buscar próximo dos 15, né? Caiu um pouquinho mais. Talvez, se não tivesse ocorrido o crash da FTX, talvez o mercado não teria perdido a máxima histórica anterior, né? O que seria essa máxima histórica anterior, galera? Vamos lá, vamos para os gráficos para que vocês entendam o que seria essa máxima histórica anterior, tá? Deixa eu tirar aqui. Tá, beleza? O que seria? Vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela. Se você pegar... ontem eu fiz uma análise, coloquei lá no Sparta Operações, tá? Esse aqui é um padrão que, no geral, é um padrão de alta, tá? É quando o mercado rompe uma LTB e vem fazer um reteste na LTB e, principalmente, né, respeita a resistência anterior, funcionando como um suporte. Então, o mercado ele rompe a resistência anterior, ok? Rompe a LTB e depois ele vem fazer um reteste. É o que está acontecendo aqui, está fazendo um reteste. No momento que o mercado conseguir fechar acima desses 28.650, é muito provável que a gente vá buscar novos alvos aqui em cima, tá? O mercado está mais para compra do que para venda. Agora, é evidente que eu estou neutro porque a nossa compra foi aqui no 27.100, né? Nós compramos aqui no 27.100. Nós já realizamos no 28.430 e no 29.800. Então, a gente está muito confortável nessa operação, que foi uma operação que se iniciou no 27.150, mais ou menos, tá? Mas para quem está de fora, fique atento aí, porque o mercado não está para venda, na minha opinião, tá? Para que o mercado volte para venda, ele tem que voltar para baixo dessa LTB. Acima da LTB, nós estamos para compra. E aí, falando sobre a questão da máxima histórica, hoje a nossa live vai ser especial, a gente vai ter um convidado aqui para falar um pouco sobre tributação, imposto de renda, alguns cuidados que vocês têm que ter, tá? Mas antes disso, eu queria falar um pouco do gráfico, fazer umas análises aqui para vocês do dia, tá? Deixa eu limpar aqui esse gráfico, a calma e elegância. Deixa eu botar aqui. Bom dia para todos vocês. Você que está chegando agora aí, já taca ali pau no like. Aqui nós temos a projeção dos alvos, né, que eu acredito que o mercado vai buscar. Inclusive, hoje eu vi uma matéria que é o seguinte, falando sobre os alvos do BTC para esse próximo ciclo, tá? Alguns analistas ali falando entre 30 mil, 130 mil, outros falando 170,
tá muito alinhado com o que a gente fez aqui alguns meses atrás, tá? Que foi o seguinte, ó, se você pegar aqui essa pernada da Fibonacci, né? Alvo aqui do fundo de 2018 até o topo de 2021, tá? Nós temos aí essa pernada aqui, principal, a onda 1, onda 2, que é de correção, e agora nós vamos para a onda 3. Essa onda 3, buscando o primeiro alvo da FIBO, nós teríamos 126 mil dólares. E o segundo alvo seria 193. Meu alvo está entre 160 a 180 mil, tá? Para esse próximo ciclo aí. Entre 160 a 180 mil é o alvo aqui da UniBTC, tá? E alguns outros analistas aí ao redor do mundo falando sobre esse alvo dos 130 mil, tá? Bem alinhado com o que a gente traçou aqui na Fibonacci. Mas o que eu queria falar com você é o seguinte, que nos ciclos anteriores, o mercado ele não perdeu o topo anterior, tá? Então, por exemplo, o que seria o topo anterior, né? É a máxima histórica anterior, né? Nós tínhamos essa máxima histórica aqui de 1121, o mercado foi até 19 mil em 2017, quando corrige para nos 3 mil aqui. Ele não vai buscar o topo anterior, né? Não vai. Ou seja, ele não perde a máxima histórica anterior, que foi lá em 2013. Ele teve um ano de correção, aí em 2015 ele volta a subir, ano depois do halving, ele estoura a tampa, né? O padrão é assim. Vral pegou a pernada de alta, ok. Quando vem a correção em 2018, o mercado para em 3 mil. Né? Ele não perde a máxima histórica anterior, que tinha sido rompida aqui em março de 2017. 2018 ele corrige, mas não perde a máxima histórica que foi rompida em 2017. Aqui ele sobe, e aí o que ele faz? Ele perde a máxima histórica anterior, que estava em 19 mil. Ele perdeu, ok? Perdeu. Os 19 mil, 20 mil era uma zona muito importante. Então, o crash da FTX, ela influenciou nisso aqui, ó. Talvez influenciou nessa perda aqui, porque em todos os ciclos anteriores o mercado não tinha perdido essa zona aqui, tá bom? Nunca tinha perdido. Então, talvez, né, pelo motivo da FTX, nós tivemos esse crash aqui, tá? Que foi inclusive esse candle aqui muito forte, ó. Ele saiu de 31 mil para 15 mil. Ele teve uma correção no mês, mais ou menos, vamos ver aqui quantos por cento. Esse mês aqui, ele teve mais ou menos uma correção de 42%, uma correção considerável, né? Para você ter uma ideia, no Covid, ele corrigiu uma média de 51%. E aqui, no crash da FTX, foi 44%, muito próximo do que aconteceu no Covid. Então, essa queda foi um pouco mais alongada, talvez por causa da questão da FTX. Mas o mercado estava para baixa e ele tinha tudo para vir buscar esses 20 mil dólares, só que corrigiu um pouquinho mais. Aí, beleza, teve esse movimento, né? Aí, quando o mercado ele rompe os 20 mil aqui, tá? Rompe os 20 mil, beleza? Rompe os 20 mil. A gente volta a comprar de novo e desde então estamos comprados no BTC desde o início do ano, tá? Beleza? Ok até aí? Tudo bem? Ok. Então, o que acontece? A gente tem aí alguns dados aí on-chain que favorecem a gente para os próximos meses. Temos também o outro lado da história, que é a parte macro da economia, né? De não estar tão legal, mas eu sempre tento enxergar de uma forma diferente, né? Trabalhar para que a minha mente enxergue de uma forma diferente, que é o seguinte, cara, o mercado em baixa e com pouca adesão do varejo, poucas notícias favoráveis, no geral, esse mercado de medo é um mercado bom para montar posição para o longo prazo, né? Você comprar pensando no longo prazo. Porque, no geral, o varejo ele vai comprar no hype, ele vai comprar no FOMO. O varejo ele não investe no momento do medo, né? O momento do medo é onde os grandes players operam. O que seria esse grande medo? Bem, nós temos agora uma possibilidade aí de termos guerra generalizada, já existe a questão do conflito entre Rússia e Ucrânia, você tem a questão da inflação, você tem a dívida americana muito alta, você tem pessoas falando que pode ocorrer uma nova crise financeira mundial aí nos próximos meses, coisas essas que já tinha sido falado no ano passado, não sei se vocês lembram, mas esse ano especificamente,
Eu gravei um vídeo no início do ano falando que esse ano não teria crise. Eu não sei se vocês viram esse vídeo. Tá? Eu cheguei a falar sobre isso, porque eu acreditava que não teria, né? Deixa eu até ver se eu acho aqui. Crash, mentiram para você. Eita! Mentiram para você. Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Ó, esse vídeo aqui, ok? Foi um vídeo que eu gravei, tá? Foram 4 meses atrás que eu gravei. Eu já vinha falando sobre isso desde o início do ano, só que eu demorei um pouquinho para gravar o vídeo. É evidente que para quem já me acompanha já há muito tempo aqui no NBTC, sabe que desde o início do ano eu vinha falando sobre essa possibilidade de crise. Eu, particularmente, não acredito em crise pré-agendada. Se você estudar a economia, você vai verificar que nunca ocorreu uma crise pré-agendada. Ok? Quando todo mundo está falando de crise, os próprios mercados, porque olha só, uma coisa a gente está falando, entendeu? A gente que é de fora do mercado financeiro está falando, está avisando, ó, cuidado, não está legal e tal. Aí é uma coisa. Outra coisa é quando os bancos estão falando, né? Os bancos centrais dos mercados estão falando, os governos estão falando de um problema de crise e tal. Claro que eles não usam termos mais técnicos, né? Então, quando está todo mundo esperando, no geral, não existe, não há. Eu não conheço. Se vocês conhecerem algum período da vida aí, né? Estudar um pouco da economia, os ciclos econômicos, se você achar, né? Beleza, você me passa. Até hoje eu não vi. Então, particularmente, eu não acredito muito nessa questão de crise pré-agendada. Então, eu acho que o mercado deve levar um pouco mais com a barriga ainda. Né? O mercado deve levar um pouco com a barriga. Temos fatores que favorecem o BTC no sentido de temos o RAV do BTC, nós temos o ETF à vista, nós temos os CBDCs dos bancos centrais, que são as moedas as suas próprias criptomoedas, né, dos seus bancos centrais ao redor do mundo. Você tem a possibilidade do mainstream entrar para o mercado, né? Vai entrar um fluxo diferente nesse ciclo de mercado. Então, eu acho que o mercado está mais pró para o BTC do que contra. É evidente que você tem que ter alguns cuidados, algumas cautelas. Neste caso, nós estamos numa carteira 50/50, 50% comprado no hold e 50% em dólar, no hold, né? O nosso patrimônio dolarizado, porque a gente acredita também que no médio e longo prazo o dólar tende a ser mais forte do que o real. É só você estudar um pouco sobre DCA, né? DCA. E aí a gente vai fazendo a nossa parte. E no curto prazo, nós vamos fazendo essas operações que nós estamos fazendo. Fazendo trades no short, que é apostar na venda, fazendo alguns trades na compra, apostando na compra e aumentando o nosso capital, aumentando a nossa quantidade de dólares. Beleza? Aí o colega falando, não veio a crise, então, eu acho que nós já estamos, né? Já estamos. Acho que o que tinha que acontecer já aconteceu. Talvez possa ter algumas coisas bem específicas, né, que pode prejudicar um pouquinho mais no curto prazo. Mas eu acho que agora a gente tem que olhar para cima, não mais para baixo, na minha humilde opinião. Tá bom? O Jorginho falando, se não fosse a treta do FTX e o BTC, não tivesse perdido o último topo histórico, hoje ele já não poderia estar ter ultrapassado 35K? Pô, não sei. Não tem como saber, né? Não tem como saber. Aí isso é um pensamento muito mais de achismo, né? Do que de análise gráfica, né? De estatísticas e fundamentos. Muitas coisas poderiam acontecer. O que eu posso falar do gráfico é que ele perdeu o fundo, perdeu o topo anterior, que foi a máxima histórica de 2017, mas logo depois ele consegue reverter isso, rejeita o preço abaixo de 20 e volta a subir acima de 20. E desde quando aconteceu isso, nós estamos recomendando compra, diferente da grande maioria dos profissionais do Brasil. E lá de fora também. Porque quando o mercado ele passou para cima do 20, muita gente ainda falava que era venda, muita gente ainda falava que ia buscar os 10 mil. Só que a grande maioria das pessoas se esquecem. As pessoas fazem cacaca, perdem dinheiro e se esquecem.
Então, esses mesmos profissionais, daqui a pouco, vão falar que falaram compra. Vão ter a cara de pau para dizer que era compra, que era alta infinita, e vai ficar por isso mesmo, porque as pessoas estão acostumadas a isso. Vídeo que aconteceu no nosso país nos últimos meses, nos últimos anos, e o que vem ocorrendo no decorrer aí dos outros países, né? Igual a narrativa que está sendo criada referente à guerra atualmente, que existe no lado A, no lado B, e sempre essa narrativa de um contra o outro, né? E as pessoas não percebem que, na realidade, quem é prejudicado são os inocentes. É igual quando se fala de mercado financeiro. É criada uma narrativa, as pessoas mudam de ideia com muita frequência, não tem nenhuma responsabilidade do que está falando na internet e muda de opinião com muita frequência. Então, da mesma forma que a pessoa fala, o mercado vai lá para 5 mil, para 10 mil, daqui a pouco a pessoa está falando que é para 100 mil, com a mesma cara de pau e dizendo que recomendou compra. Então, vocês têm que entender o seguinte, quanto mais conhecimento eu tenho, mais liberdade eu tenho. Então, você tem que buscar conhecimento para que você possa filtrar as informações e com essas informações você não cair em golpes, não cair em ciladas e também não seguir recomendações que vão prejudicar o seu operacional e vão prejudicar a sua carteira. Porque o BTC no longo prazo, ele sempre esteve numa tendência de alta. Então, não faz sentido você pegar os seus bitcoins que estão em hold e se desfazer deles, né? Não faz sentido. O que faz sentido o mercado teve uma grande correção, você vai lá e acumula um pouco mais e vai melhorando o seu preço médio no BTC. O que você faz para especular no curto prazo parte da carteira você separa para o trading, e aí no trade você pode especular tanto na baixa quanto na alta, beleza? Então, isso foi algo que eu falei já há muitos meses, há muitos anos, inclusive. Eu venho falando de gestão de carteira e rebalanceamento desde o ciclo de 2019, 2020. Então, nós vamos aí para 4 anos eu batendo nessa mesma tecla, né? Inclusive, fiz alguns desafios aqui ao vivo falando, bem, se nos próximos 3 anos, se você seguir o método e você perder dinheiro, né, eu faço tal coisa, né? Não vou repetir aqui novamente o que eu falei, né? Mas, né, foi até uma brincadeira um pouco pesada que eu fiz na época. Mas eu falei várias vezes sobre isso. E quem vem seguindo o método esse ano está muito tranquilo, porque nós já compramos o BTC no 21 mil, 20 mil, 3 vezes. Rebalanceamos em 25 mil. Depois ele passou 25 mil e agora nessa base de 25 a 30, nós já compramos 3 vezes também. Então, presta atenção, nós compramos 3 vezes na base do 20 e 21 e rebalanceamos no 25, naquela lateralização que ele ficou entre 20 e 25. Agora, na consolidação do 25 a 30, nós já compramos 3 vezes e vendemos uma vez no 30 mil. Então, só aí são 4 operações certeiras que nós fizemos nos últimos 3 meses. Fora as operações das altcoins. Então, é evidente que quem está seguindo o método está acumulando mais dólares, está acumulando mais BTC e está melhorando o seu preço médio. Porque teve gente que comprou lá em cima, né? Comprou lá em cima e comprou tudo de uma vez, coisa que eu nunca falei, porque é o que eu sempre bato aqui nas lives. Se a pessoa chegar hoje para mim e falar assim, tá na hora de comprar Bitcoin, eu vou falar assim, claro, pode comprar Bitcoin. A Deise falando, coitado do cachorro. Se daqui a um tempo o Bitcoin chegar a 100 mil, a pessoa falar, é para comprar Bitcoin hoje? Eu falei, é para comprar Bitcoin. Por quê? Porque a primeira compra é o que menos importa, galera. Se você está zerado, não tem Bitcoin na carteira, você deve comprar alguma coisa. Porque comprar alguma coisa, no seu inconsciente, te manda uma mensagem que você entrou para o game. Você já está no game. Se o mercado continuar subindo, você não vai ficar com aquela sensação fracassada do, poxa, eu era para ter comprado, não comprei, o mercado está estourando a tampa, eu estou de fora. Isso é muito ruim para o trader iniciante. E eu já trabalho com comportamento humano há muitos meses. Há muitos anos, perdão. Né? São 11 anos, 12 anos. Inclusive, tenho 2 livros publicados na área. Então, a gente vai vendo que o comportamento do ser humano é muito previsível e vai se repetindo. Então, quanto mais você criar travas de segurança e proteger você de você mesmo, melhor. Por que, por exemplo, no nosso operacional a gente opera com 0,5% a 1% da banca? Porque a gente alavanca numa quantidade X? Porque a gente usa no máximo um valor X de margem? Tudo isso tem uma motivação, não é uma coisa feita de forma aleatória. Porque a gente precisa esperar o fechamento de um determinado candle, porque a gente precisa operar na tendência primária e não na tendência secundária. São todos princípios básicos, mas que se o aluno segue, ele performa muito mais. Ok? Beleza?
Beleza, então já falamos sobre isso e agora eu quero apresentar uma galera aqui. O seguinte, antes de eu apresentar essa galera, eu só quero falar uma coisa para vocês, para quem está assistindo, é o seguinte, que o mercado, nesse exato momento, ele está um pouco parado. Tá um pouco parado. Então, assim, o que você tem que se atentar? Foque em altcoins que estejam boas para operar na paridade BTC, tá? Então, você vai focar em dar uma olhada nas altcoins que estão boas na paridade BTC. Altcoins que estão numa tendência de baixa na paridade BTC, o recomendado é não fazer nada. Tá? O recomendado é não fazer nada. Não faz sentido algum você operar na altcoin comprada enquanto estiver nesse padrão de tendência de baixa. Ó, você vê que ele fez um fundo, topo, ok? Então, enquanto estiver nessa tendência de baixa, evite de operar comprado nas altcoins. Beleza? No seu ponto de vista, o que faz o aluno não seguir o método? No primeiro momento, é a falta de conhecimento, né? E no segundo momento é a questão das crenças realmente, né? Algumas crenças que impedem a pessoa de seguir o simples. Nós não fomos treinados nas nossas escolas e no nosso dia a dia, dentro da nossa família, dentro do nosso meio de trabalho, a simplificar o processo. Lembre-se que existe uma fala do Leonardo da Vinci que diz o seguinte, que a simplicidade é o último nível da sofisticação. Porque ser simples é difícil hoje em dia. É difícil você simplificar o processo. Então, é natural o aluno que começa bem, ele fala assim, não, esse negócio está muito fácil, deixa eu complicar um pouquinho. Quer ver um exemplo? A minha esposa, ela está operando bolsa comigo. Né? Tá aprendendo. E aí, beleza, ela tá indo muito bem, tá com uma performance muito boa aí, com a média de acerto alto e tal, né? E o que acontece? Esses dias ela tava vendo alguns vídeos. Eu falei, ó, legal. Beleza. Esses vídeos é legal para você pegar o básico e tal. Tu já assistiu alguns vídeos meus, já assistiu alguns vídeos de outros profissionais, porque a gente tem um portal da UniBTC que a gente tem outros profissionais lá, né? Inclusive o pessoal que vai estar com a gente daqui a pouco aqui, vou pedir para que eles criem um conteúdo bacana lá para colocar no portal da UniBTC para vocês. Então, a gente tem várias aulas lá na UniBTC e aí o aluno pode assistir várias aulas de várias áreas. Área tributária, área sobre mineração, sobre mercados, outros mercados de renda variável, sobre gestão de risco, sobre operar com alavancagem. Então, são vários mini cursos lá de vários profissionais. Tá? Quem é da comunidade Sparta e não está no portal do UniBTC tem que solicitar o mentor, porque eu já falei isso algumas vezes nas lives, já falei isso no grupo também. Então, a galera que é do Esquadrão Sparta ou do Clube Million tem direito a participar do portal da UniBTC, que é como se fosse uma universidade com vários cursos lá. Então, o que acontece? Ela já assistiu essas aulas, mas ela estava assistindo outras aulas de outros profissionais. E aí ela trouxe uma ideia lá de um outro método, eu falei, ó, isso aí é legal? É legal, mas isso não dá certo no dia de hoje. Se você operar desse jeito, você vai operar no modo antigo que as pessoas operavam e perdia muito dinheiro. Tá? Ou seja, qual é o modo antigo de operar? Ah, tá formando essa figura gráfica aqui, rompeu, vou comprar. Ah, o mercado está aqui numa tendência de baixa e aí perdeu aqui o suporte, rompeu o suporte, confirmou, vou vender aqui. Aí vai e vende, né? Ah, essa figura gráfica aqui, triângulo descendente, é uma figura que é uma figura de baixa. Aí a pessoa vai lá, rompeu o triângulo descendente, opera vendido. Cara, estou dando alguns exemplos, existem vários outros exemplos. O que acontece? Hoje o mercado ele mudou. É um mercado que busca liquidez tanto para baixo quanto para cima. Então, para que você opere bem, você tem que ter uma boa gestão de risco. E uma boa gestão de risco inclui gestão emocional, gestão de carteira, gestão operacional. Então, se você não faz essa gestão de risco, você vai estar sempre à mercê do mercado. O mercado pode acordar hoje de bom humor e subir o dia inteiro. E aí ele vai te estopar e vai tirar toda a liquidez da sua carteira. Amanhã ele pode fazer um movimento contrário. Estava tudo para subir, todo mundo esperava subir, e o mercado veio totalmente ao contrário, buscou a liquidez de todo mundo para baixo, tirou você do game, para depois voltar ao movimento natural de alta. Então, você não pode entrar numa operação
querendo acertar todas. Você precisa entrar numa operação sabendo que quando errar ou quando a operação vier contra mim, eu vou perder pouco. Mas quando a operação for a favor, eu vou ganhar mais, eu vou ganhar muito mais. Então tem um ditado, inclusive, que a gente fala no trade, que é: você perde de potinho e ganha de balde. E para fazer isso, você precisa de muita pouca técnica, principalmente técnica de análise gráfica. O que você precisa é entender o que é uma tendência primária, uma tendência secundária, suporte e resistência, entender o poder da margem, para que você use a margem a seu favor. A alavancagem tem que estar adequada. Se você faz isso e tem gordura para aguentar e tem um bom emocional, você vai acertar muito mais do que vai errar. É só você ver a nossa média de acerto. A nossa média de acerto aumentou muito nesse ano de 2023. Por quê? Porque a gente não fica estopando curto, a gente não fica tentando achar o movimento do mercado. Ok? O movimento ele pode ser tanto para cima quanto para baixo. Eu não quero acertar esse movimento. Eu quero poder, quando o mercado vem contra mim, eu ter gordura para aguentar essa operação. E eu só saio da operação quando realmente o mercado reverte a tendência. Porque enquanto a tendência é de alta, eu não vou operar vendido. E se a tendência for de baixa, eu não vou operar comprado, eu vou operar vendido. Então, essa visão te liberta e te ajuda de muitas coisas. Primeiro, te liberta na questão do tempo. Você vai operar melhor, você vai ter mais tempo para você, para sua família e para fazer o que você gosta. Então, não vai influenciar no seu trabalho, no seu emprego atual. Se você ficar operando igual um tarado, tentando acertar o gráfico, você vai ter o overtrading, você vai ter vícios, você vai ter problemas e a probabilidade de você errar é muito grande. E é evidente que no momento que você faz isso e no momento que você começa a operar bem, você vai aumentando a sua carteira, você vai ganhando mais dinheiro. E se você ganhar mais dinheiro, você começa a ir para uma outra linha, que é o seguinte, os impostos, né? A gente tem a questão da lei que está mudando no nosso país, agora está vindo uma regulamentação forte aqui no país. Isso está acontecendo não só no Brasil, mas está acontecendo também em outros países e vai acontecer como é no mercado tradicional, galera. Não tem jeito, né? A gente vai ter que pagar os nossos impostos. Agora, é evidente que eu gostaria muito de pagar impostos, por exemplo, mensais de 1 milhão. Porque se eu pago um imposto de 1 milhão, é porque eu estou fazendo 10 milhões, 12 milhões, 15 milhões. Então, é evidente que é o seguinte, quanto mais imposto eu pagar, melhor, porque eu estou tendo lucro nas minhas operações. E dentro dessa realidade, se eles fizerem algo parecido com o que é o mercado tradicional, vai ser bom para a gente também. Por quê? Porque a gente vai descontar o prejuízo. Porque hoje, no mercado cripto, ele é o seguinte, você paga os impostos, mas quando você tem prejuízo, você não consegue tributar. Já está dando até para fazer, né, um pouco, buscar isso aí, mas, no geral, não está tão simples ainda a legislação referente a isso, né? E aí, pensando nisso, eu trouxe aqui o Rafael Martins e o Ismael, da Declare Cripto, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, né? É evidente que nós estamos falando da galera que está fazendo trade, porque a galera que está no hold, existem várias outras formas e maneiras de você guardar suas criptomoedas. Agora, é importante você entender que mesmo o hold ou trade, se você tem o conhecimento, com conhecimento você vai poder fazer a elisão fiscal. Elisão fiscal é diferente de colisão fiscal. Elisão fiscal é você usar a questão tributária a seu favor e você ter vantagens referente a isso. Então, vou receber aqui o Rafael Martins. Seja bem-vindo, Rafael. Tudo bem? Bom dia, professor. Está me ouvindo? Todo mundo me ouvindo aí? Vou tirar aqui o meu microfone aqui. Fala aí de novo aí, para ver se eu vou te ouvir. Bom dia, professor. Tudo certo? Bom dia, bom dia. Seja bem-vindo, querido. Estamos bem. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Vou chamar aqui o Ismael também. Fala, Ismael. Tudo bem? Beleza, pessoal? Bom dia, bom dia. Vamos começar com tudo aí, ajudando a construir esse mercado. Vamos aí. Ismael, o tema da live, né, é para falar sobre os riscos, né, que nós temos ao não pagar os nossos tributos, né? Principalmente as pessoas... Porque nós já... Assim, vou falar a minha visão, tá? O que eu penso, né? No geral, as pessoas que mais se prejudicam são as pessoas mais humildes, né? O nosso sistema tributário, ele prejudica os mais humildes. Então, por mais que as pessoas levantem bandeiras de lado A ao lado B, quem mais é prejudicado na questão tributária são os mais humildes. E quando eu falo mais humilde, estou falando em conhecimento também. Por quê?
Com conhecimento, você vai se libertando, você vai avançando, você vai prosperando. Uma pessoa que não tem conhecimento, ele tende a estar muito na base da pirâmide. Ele tem dificuldade de evoluir, de ascender no mundo que nós vivemos, que é o mundo do capitalismo. Eu sou uma pessoa muito humilde, né? Vivia aqui no Rio de Janeiro, num lugar muito pobre, muito humilde, minha casa não tinha nem porta, né? E eu tive uma ascensão na minha vida, mas eu ascendi na vida porque eu estudei, eu busquei conhecimento, eu procurei me libertar daquele ambiente que eu estava através do conhecimento, através do estudo, através do trabalho, para que eu pudesse sair daquela zona, para que eu não ficasse na base da pirâmide. Só que hoje eu vejo que a grande maioria das pessoas continuam na base da pirâmide, isso é estatístico, né? Hoje quase 76, 77% dos brasileiros estão endividados, e é evidente que quando começar a ficar mais forte essa questão tributária no nosso país, essas pessoas serão as mais prejudicadas, porque pagarão multas, não saberão o que devem fazer, como fazer, né? Não vão poder aproveitar essa parte tributária a seu favor por falta de conhecimento. Então, a ideia aqui é exatamente vocês trazerem um pouquinho desse conhecimento para que nós sejamos preparados. Não é que a gente concorda ou discorda com o imposto, se o imposto é certo, se o imposto é roubo. Dentro da lei, o imposto é compulsório. Eu pago imposto porque é compulsório, não tem outro jeito. Eu não pago imposto, por exemplo, o IPVA porque é para as estradas. Não. O imposto, dentro da nossa legislação, é compulsório. Pronto. Existem 3 coisas certas na vida, né? Pagar imposto, morrer, né? E qual é a terceira aí? Vocês sabem? Que o BTC vai subir, eu acho. Um dia vai. Pô, gostei, cara motivado, cara visionário. Porque quando eu aprendi, quando eu era mais novo, eu aprendi com o meu professor tributarista, ele falava assim, 3 coisas certas na vida. Morrer, pagar imposto e levar um chifre. Eu estou tentando escapar de pelo menos 2 das 3 aí. Isso aí a gente passa. 3 coisas certas. Gostei dessa, Ismael. A morte, pagar imposto e que Bitcoin vai subir no longo prazo. Bitcoin, exatamente. E tomar o nosso sem botar stop. Mas o que falaste, Rodrigo, é a mais pura verdade. Assim. Quem mais sofre com a questão tributária é quem são os humildes ali, vamos dizer, né? Seja de capital financeiro, que muitas vezes não consegue se blindar através de CNPJs, de organizações jurídicas, né? Como holding, enfim. E também de conhecimento, né? E eu sempre brinco assim com o pessoal, bom, eu não queria pagar imposto, então vou usar um VPN de um VPN e tal. Eu particularmente usei, né, há muitos anos atrás, e eu vou dizer que é muito difícil configurar e manter aquilo configurado. Ou então tem uns que dão aula também de como fugir desse imposto e tal, através de uma série de artimanhas e tudo, só que o risco de tu caíres numa carteira, numa custódia que vai fazer desaparecer tuas moedas, de tu cair num scam, é muito grande. Então, às vezes, o melhor, do nosso ponto de vista, é ter o que tu ensina na Universidade de Bitcoin, é ter estratégia. Tu não precisa estar pagando imposto indiscriminadamente. Tu pode recolher os impostos na medida do possível, né? Na exata medida do possível, nem R$1 a mais. Eu brinco assim, dê a César o que é de César, o que é do Estado tem que ir para ele, não adianta, nós vivemos numa sociedade onde o Estado é que comanda, né? E, no entanto, é o seguinte, eu não preciso dar mais de 10 centavos do que eu deveria dar. Então, assim, o que nós ajudamos é que tu não sejas lesado pelo Estado, porque ele também, diuturnamente, fica lesando pessoas, né? Erros de tributação para mais, multas que não existiam e vários, né? O professor tributarista lá, com certeza, já disse N casos onde foram impugnados, né? Através de autos de defesa, foram impugnadas as multas, né? Então, o Estado está na ânsia arrecadatória e a gente tem que ter os nossos meios de defesa, né? Essa que é a verdade. Legal. E aí eu queria, não sei se é vocês, mas o Rafael pode responder. Eu separei aqui alguns tópicos aqui importantes, né, para que a live seja fluida. Maravilha. Que é o seguinte: primeiro eu queria falar sobre a Instrução Normativa 1888, né, que foi o primeiro passo, né, que nós tivemos aqui referente à Receita Federal, referente à parte tributária para as criptomoedas, né? Eu queria que vocês
desse assim, um resumo, né, para dar um panorama, o que seria a instrução normativa Bacana. de 1888. Se tu me concedesse a licença aqui de apresentar uma tela que eu tenho justamente sobre Pode isso. sim. É uma introdução para o pessoal entender sobre a instrução normativa. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu só. Acho que ele está carregando aqui. Eu acho que eu já compartilhei. Adicionei aí, pode falar. Então, assim, Rodrigo, para o pessoal entender, tá, o que é a instrução normativa e alguns limites, porque existem limites de movimentações, de volume, né, de operações de compra e venda durante o mês, e tem limites também de ganho de capital. Então, aqui, mais ou menos um resuminho, tá? Sobre o histórico, então, a legislação brasileira para criptomoedas sobre imposto de renda, tá? Desde 2016, o documento de perguntas e respostas para imposto de renda da Receita Federal já dispõe sobre a declaração de criptoativos, ficha de bens e direito no Código 99 e outros. E desde 2019, existe a Instrução Normativa 1888 de 19, e o Imposto de Renda de 2022 e 2023 foi criado num grupo específico de códigos específicos para a declaração de criptoativos à ficha bens e direitos. Quer dizer que cada criptoativo tem um código e dentro desses códigos a instrução normativa diz que tu tem que declarar ou pagar o imposto, né? Então, assim, resumindo, tá? A instrução normativa, que é importante esse slide para o pessoal entender, institui a disciplina e obrigatoriedade. É uma instrução normativa, não é uma lei, né? É uma instrução que diz que as prestações de informações relativas a operações realizadas com criptoativos na Secretaria Especial de Receita Federal do Brasil. Então, assim, quando tu opera com uma exchange dentro do Brasil, né, que está alocado no Brasil, automaticamente todas as operações que tu faz dentro dessa corretora é reportado à Receita Federal. Então, tudo que tu faz dentro de uma corretora que está aqui no Brasil, automaticamente já é reportado, né, para a Receita Federal. A ficha obrigada à prestação das informações é que se refere ao artigo 1º. Então, a exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil, que é o que eu acabei de comentar. Então, a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, quando ultrapassar 30 mil na soma das operações mensais. Então, assim, se tu ultrapassar 30 mil em movimentações de operações dentro do mês, tu é obrigado a declarar, tá? Então, assim, vamos lá. Tu comprou 10 mil em Bitcoin, tá? E aí ficou um tempo lá, tu vendeu o Bitcoin, transformou em Ethereum, em Tether, em USDT. Aí tu pegou e comprou Ether, mais 10 mil, vendeu Ether. Comprou mais 10 mil em Doge, vendeu o Doge. Então, essa movimentação gerou 30 mil em movimentações. Então, a partir do momento que tu movimentar mais um real em cima disso, tu é obrigado a declarar. Porque essa declaração vai fazer com que tu não tenha problemas lá na frente. Depois a gente vai explanar melhor sobre isso, né? Então, as operações forem realizadas em exchange domiciliado no exterior também, né? E as operações não forem realizadas em exchanges em blockchain P2P. Então, essa parte, né, para o pessoal entender, é o volume de operações até 30 mil reais, né? Tu não precisa reportar no mês, né? E acima disso, desse volume de operações de 30 mil reais, é obrigatório a declaração, tá? E agora vamos falar sobre bens, sobre lucros, né? Que devem ser declarados e pagam o imposto, né? Os criptoativos não são considerados moeda de curso legal nos termos do marco legislatório atual. Entretanto, pode ser equiparados a ativos sujeitos a ganho de capital e devem ser declarados pelo valor de aquisição na ficha de bens e direitos, grupo 8 criptoativos, considerando os códigos específicos a seguir, 1, 2, 3, 10 e 99. Quando o valor de aquisição de cada criptoativo for igual ou superior a 5 mil reais. Então, se tu tem 5 mil reais, seja em corretora, seja em
em alguma wallet, tu é obrigado a declarar, tá? Se tu tem esses 5 mil dentro dessas tuas carteiras. Aqui tem uns códigos, né? Isso aqui eu estou explicando tudo, porque assim, tudo isso tu precisa saber quando tu for declarar mensalmente ou anualmente, né? Agora, só para complementar, tá? O que significa ali os ganhos obtidos de alienação de criptoativos que são tributados? Os ganhos obtidos, a alienação de criptoativo, cujo total alienado do mês seja superior a 35 mil reais. O que as pessoas, né? O que os traders, eles não entendem muitas vezes, né, Rodrigo? Quando tu pensa, eu tive lucro de R$1.000. Quando o trader entende isso como lucro, como é que é o lucro? Às vezes ele pensa, não, eu saco esses R$1.000, eu vou lá, ganhei, vamos lá, eu coloquei R$5.000, né, para dentro da corretora, fiz R$1.000 de lucro em Bitcoin, tá? Vendi esses Bitcoin, troquei por USDT de novo e comprei Ethereum e ganhei mais 2.000. Só que assim, às vezes o trader acha que o lucro é sacar o dinheiro fiduciário no banco. E o lucro é sobre essas compras e vendas que tu faz durante o mês, sobre todas as operações. Então, assim, se tu comprou o SDT, transformou em Bitcoin, lucrou, sei lá, 30 mil, vendeu, comprou Ether, lucrou mais 30 mil, vendeu, tu já ultrapassou o limite de ganhos de 35 mil reais, por exemplo, tá? Não é apenas o sacar no banco, é todas as operações de compra e vende e lucros que tu faz no mês, que tu é obrigado a pagar o imposto. Então, só para dar um resumo, né, sobre as perguntas que a gente mais tem, mas o meu lucro é só se eu sacar no banco, o meu lucro é só se eu transformar o SDT, por exemplo, em reais dentro da corretora. Essa é uma dúvida bastante comumente, tá? Essa específica que você está falando aí. Inclusive rolando treta nessa nova lei que estão fazendo agora da cripto, né? Exato, exato. Então, por enquanto, tá? Até 5 milhões, se eu não me engano ali, tu paga 15% de imposto, tá? Aqui tá direitinho, até 5 milhões, 15%. Que a gente, né, o Ismael sabe aí muito bem que a nossa lei aqui, como ele já falou em diversas lives que a gente fez com o pessoal, até para instruir isso, ela 15%, em outros lugares são 35%, são 40%, então no Brasil ainda está de boas, né, pagar o impostinho. Mas eu fiz essa introdução só para o pessoal entender mais ou menos, né, o limite de taxa, o limite que tu vai ter que declarar, porque assim, a gente sabe que a maioria dos traders hoje no Brasil, que estão começando agora, tudo bem, não precisa pagar imposto, porque ninguém vai sacar mais de 35 mil reais por mês, né, para te pagar 15% de imposto. Então, é bom tu entrar nessa regulamentação, fazer as coisas certinhas, porque lá na frente pode dar problema. Quando tu começar a entrar no bull market, aí, o Bitcoin 100, 150 mil dólares, tu estiver ganhando dinheiro e tudo mais, se tu for recolher esses teus lucros lá na frente, tu pode ser... teu CPF pode ser bloqueado, pode dar problema dentro da corretora, dentro da Binance, como já está tendo problema, né? Muitas pessoas já estão tendo uma tarjinha amarela ali na Binance, como se a declaração dela estivesse errada e não puder mais operar dentro de alguma corretora. Mas, enfim, tem muita coisa que a gente pode explanar na frente, né? E, só para complementar também, a Declare Cripto não tem nada a ver com a Receita Federal. A gente veio de um grupo de investidores, contadores, advogados, traders, que criaram uma inteligência artificial para suprir a necessidade de entender como funciona o processamento de patrimônio de criptomoedas e, enfim. Legal, legal. Tem várias dúvidas aqui, tá? Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, tá? Mas pegando esse link aí, né, da movimentação e tal, hoje uma coisa que todos têm muita dúvida é o seguinte, né? Imagina o cabra que está tradando numa corretora lá fora, né?
E aí ele faz várias compras, várias vendas durante a semana. Só que ele, na semana, ele não teve lucro, né? Ele ficou com prejuízo, né? E aí, como é que faz isso, né? Ele vai fazer essa declaração uma vez por mês, né? Vai informar esse prejuízo, vai informar o inicial que tinha e o final, né? Primeiro eu quero fazer essa pergunta, aí depois eu vou para uma outra pergunta que é o complemento dessa. Vamos lá. Normalmente, quando tu faz a declaração mensal, tu pode abater dos ganhos e perdas durante o mês, né? Tu não pode arrastar de um mês para o outro e abater de um mês para o outro, né, Isma? Isso aí. Por exemplo, teve uma consulta feita à Receita Federal, né, que perguntavam se poderia utilizar do mesmo recurso da Bolsa de Valores, ser feita uma compensação anual dos lucros e prejuízos, tá? E a Receita Federal diz que essa é uma regra específica, né, para o padrão do mercado financeiro, da regra B3, e que, portanto, criptoativos não estariam dentro dessa regra. Tá? Então, o que nós fazemos? Essa apuração ela é feita dentro do mesmo mês, isso é permitido. Então, por exemplo, tradou na semana, né, acima daquele valor de movimentação dos 30 lá, e teve prejuízo. Esse prejuízo daquela semana vai ser compensado com o lucro da semana seguinte para tu não estares pagando imposto sobre prejuízo, né? Não existe imposto sobre prejuízo, tá? Então a gente faz essa apuração dentro do mês para que tu possa sair com essa compensação feita naquela DARF daqueles 30 dias ali, né? Uma coisa que é muito importante, pessoal, Rodrigo, que o pessoal também às vezes não dá conta, é o seguinte: se você opera por uma exchange brasileira, essa declaração de movimentação já está sendo feita em seu nome desde 2019. Tá? Então, assim, entrei para uma exchange brasileira e depois mudei para uma DEX, ou depois mudei para uma corretora descentralizada ou uma rede descentralizada. Você passou pelo sistema financeiro, através do ingresso no Pix, de uma TED, lá para o banco, e também você está sendo reportado pela corretora brasileira. Tá? Essa informação, essa obrigação que a IN 1888 constitui para as pessoas físicas, ela é sim necessária, né? Porque tu tem que fazer as apurações do lucro e prejuízo. Ela começou em 2020, né? Início de 2020, né? Se eu não me engano, na verdade, ela começou no finzinho de 2019. Ele foi acho que, se não me falha a memória, é outubro de 2019 que ela começou. É porque lançaram a lei foi né? em 2019, né? A lei foi em 2019, certo? Isso, foi setembro, abril. Outubro. E aí eu acho que valeria a partir do início de 2020, eu acho, se eu não me engano, porque teve um período de vacância ali, isso aí. E aí, na verdade, as nacionais já estão reportando. A galera que está nas corretoras brasileiras desde 2020, esses reportes já estão sendo enviados para a Receita, automaticamente. Exato. E, inclusive, quem faz a declaração do imposto de renda e vai naquela opção de receber pré-preenchida a declaração, já consta suas criptos nos ativos, né, as operadas em exchanges nacionais. Já consta, então, esses criptoativos dentro da tua ficha de bens e direitos, só que tu vai precisar informar o custo de aquisição delas e aí que o pessoal se atrapalha. Mas já está sendo reportado. Você tem que botar o custo de aquisição, né? Uhum, exatamente. Então, eu particularmente, o que eu fazia, né? Isso desde antes de rolar essa lei. Existia a questão da informação de você colocar como bem de capital, né? Igual quando eu tenho um imóvel, um carro e tal, e eu fazia a declaração anual. Então, por exemplo, eu chegava lá e falava, eu tenho um Bitcoin na carteira. Então, eu tenho ali um Bitcoin na carteira. E aí, os trades que eu fazia no mês, na semana, eu não reportava, né? E aí, chegava no final do ano, né? Eu reportava novamente a quantidade que eu tinha de BTC, né? Agora, com essa questão dessa instrução e da nova legislação que estão querendo incluir no mercado e tal, como é que vai ser isso, né? É obrigatório informar mensalmente? Não é obrigatório? Como é que seria isso? Isso. Normalmente, o pessoal confunde a declaração de movimentação com a declaração patrimonial. Então, uma coisa é a instrução normativa 1888 da Receita, que pede as declarações de movimentação
acima de 30 ou alienação de 35 para corretoras estrangeiras ou redes descentralizadas, não é que as outras não precisam. As nacionais também são declaradas, mas são pelas exchanges já, né? Você só tem que bater suas informações com a dela, né? Com a declaração patrimonial, que é aquela que a gente faz no imposto de renda, né? Aquela que a gente faz no imposto de renda, lá, que abre lá normalmente fevereiro até março, abril ali, ela é uma declaração patrimonial, ela vai tirar uma fotografia do seu patrimônio. Então ali você, por exemplo, o hold, né, o pessoal que faz a compra, que fica rodando, ele está muito mais linkado à gestão patrimonial e à declaração patrimonial do imposto de renda, e para isso basta, para nascer a necessidade de ter essa declaração patrimonial, que tu tenha R$5.000 em cripto em 31 de dezembro. Então, assim, a partir disso, tu vai ter que fazer a declaração dentro da tua declaração de imposto de renda, a declaração de cripto dentro da tua declaração de imposto de renda. Então, na verdade, são 3 obrigações grandes que a gente tem aqui, tá? Uma é a declaração de movimentação mês a mês, a outra é pagar a tributação sobre o ganho de capital, e a terceira obrigação é o imposto de renda em si, tá? Que é uma declaração patrimonial. A gente não está falando de movimentação e lucro, a gente está falando de situação patrimonial. Então, eu todo mês compro uma fatia e vou rodando. Preciso declarar? Depende. Se você comprou mais de 30 naquele mês, você vai precisar declarar a movimentação e o imposto de renda. Se você está fazendo compras menores do que 30 mil por mês, estou colocando ali o meu, estou fazendo meu capital crescer, meu milzinho por mês ali, né? Guardando sempre, né, pessoal? Vamos lá, né? Tem que fazer aquela gordurinha. O DCA. Então, você vai ter a obrigação da declaração do imposto de renda na sua ficha de bens e direitos. Legal, o que acontece, legal, Rodrigo? Eu sei que, né, vamos lá, o conceito do criptoativo criado pelos CryptoPunks lá atrás seria justamente não pagar o imposto e não depender do governo para nada, né? Mas vamos lá, 2024, ETF, halving, Drex, chegando a Drex, tá? E tudo que a gente tem para fazer com que as criptomoedas, né, evoluam nessa parte financeira, macroeconômica, eu acho que tem que entrar uma parte de regulamentação, porque traz mais segurança para os macroinvestidores. Eu sei que nós, né, sardinhas... É um caminho que não tem volta, né? É um caminho que não tem volta. Ficar levantando bandeira. Tipo assim, eu particularmente eu gostaria de não pagar imposto, né? Ninguém gosta de pagar imposto. Quem é que gosta, né? Por outro lado, se eu tenho que pagar imposto, eu tenho que pensar assim, cara, quanto mais imposto eu pago, mais grana eu estou ganhando. Agora, abro um adendo aqui, pagar imposto da forma correta. Como é que você paga imposto da forma correta? Tendo conhecimento. Tendo uma empresa que presta uma consultoria, um suporte, que é o caso de vocês, estudando com vocês, porque aí eu vou se utilizar, né, do meu conhecimento para que eu possa pagar o mínimo possível, ok? Isso aí. O que é o real mesmo, o que eu devo fazer. E entendeu? As coisas então, vão se estreitando, né, Rodrigo? E não ficar nos extremos, entendeu? Porque os extremos é muito ruim. O extremo de não pagar é ruim, o extremo também de pagar tudo que vê ali é muito ruim, porque você não precisaria pagar, né? Se você fizesse as coisas da forma correta. E aí, o ideal é você buscar um equilíbrio. E como é desafiador o equilíbrio, né, galera? Vamos ser sinceros, né? Como tudo na vida, né? Isso, né? Mas assim, uma advertência que eu dou para o pessoal é o seguinte, ó, esse ano, 2023, tá? A Receita Federal ela está fazendo cruzamento de dados. Ah, mas como assim cruzamento de dados? Decred, cartão de crédito, tá? Ela consegue fazer o filtro. Ela consegue fazer o cruzamento dos dados do teu cartão de crédito com o teu DIMOB, por exemplo, que é um documento emitido quando você compra algum imóvel. Ele já vai em cima dos DETRANs, dos registros de carro, sistema Renajude, né? Então, que é o sistema do judiciário ligado a veículos. Tem um outro nome lá do sistema interno da Receita, mas eles conseguem vincular os veículos. Então, eles conseguem pegar através do sistema do Banco Central as tuas movimentações financeiras e eles também conseguem fazer o cruzamento de dados com informações da Bolsa. Então, diante desse monte de cruzamento de dados, o errado vai ficando cada vez mais difícil e vai ficando mais caro, né? Por quê? Por exemplo, se você, ainda que esteja errado, fizer uma estratégia de defesa tributária, uma programação, o que a gente chama de elisão fiscal, para dar um nome bonito, né?
fazendo de elisão fiscal, consegue ir jogando. Porque, por exemplo, a IN 1888 ela diz o seguinte: se você não declarou a instrução normativa no mês e deveria ter reportado, você tem que pagar uma multa de R$100 por competência e vencimento até que ela seja entregue. Ou seja, se eu tinha que ter feito a IN em janeiro de 23, não o fiz, deveria e não fiz, eu vou tomar multa janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, até que você regularize a sua situação. Só que o que a Receita Federal diz? Se você espontaneamente fizer a declaração que deveria ter feito, mesmo que atrasada, eu te dou desconto de 50%. Se você deveria ter pago o tributo e não o pagou, você vai ter uma multa de 20% sobre aquele tributo e você vai informar a base e o valor. Agora, se é pego na malha fina, quem vai te informar a base e o valor é a Receita Federal e a multa pode chegar a 200%. Dependendo da circunstância, pode ser agravado com uma série de outros problemas, porque tu vai ter custo de honorário do advogado para fazer defesa ou do contador para instruir, vai ter custo, muitas vezes, cair na malha fina, fica lá a CPF pendente, as tuas operações podem ser canceladas. Então, essa ideia do balanço, de saber balancear, de encontrar o meio termo, de equilibrar, é uma questão não só justa, como é muito necessária. E vai te trancar nas corretoras também para não poder mais operar, né, Igor? As corretoras, N corretoras, mesmo as estrangeiras, tá? Se não ficar barrado pela questão do mercado, da regulamentação de mercado, ela vai acabar te trancando no compliance. Porque uma hora tu não informa, uma hora tu vai ter um descolamento entre o que tu tens de ativo na corretora e o que tu tens de histórico no teu nome, né? Então, o que acontece? Ela vai vendo, o cara entrou aqui, me informou uma renda X, o cara está com patrimônio X mais 1 milhão, patrimônio X mais 1 milhão, e o próprio compliance da empresa vai te trancar, porque ela em algum nível, ela entrega compliance para alguém. Não existe. Legal. Perguntas, tá? Perguntas. Tipo, se eu recolher impostos somente na aquisição de bens, quais problemas que poderá ocorrer? Vai ser acumulada a multa, né? E o risco de cair na malha fina. Vai estar calculando. E muitas vezes, o pior dessa questão é que a pessoa não deveria nem ter pago imposto. Ela não tinha imposto a pagar. Ela só tinha que ter informado. E ela fica tomando lá 50, 100 reais de multa todos os meses, né? Então, falando do DCA ali, tô botando 1.000 por mês. Não, tu tá botando 800, né? 900. Por quê? Porque uma parte está sendo comida por um descumprimento de uma obrigação acessória. Não é nem a necessidade do pagamento do tributo. Tô colocando de pouquinho em pouquinho. Eu não tenho tributo a recolher. Eu não tenho tributo. Lembra que a faixa é 30 mil de movimentação para declarar e 35 de ganho de capital? Então, se você está abaixo dessa faixa, a tua única necessidade é fazer a declaração. E aí tu ficas depauperando o teu patrimônio, desgastando o teu patrimônio com uma multinha de 50, 100 pila por mês, e que é exatamente aí que o dinheiro se vai, e não deveria ter pago R$1 de imposto. Bastava a declaração. Sabe o que eu vejo na maioria dos traders e dos operadores, inclusive iniciantes, tá, Rodrigão? Porque, lá na frente eu vejo o que vai acontecer. Não vou declarar, não vou fazer nada. Daí há 2 anos passa, né? Tu cai numa malha fina, tu é trancado, tu é bloqueado, teu CPF, né? Aí tu não consegue mais operar dentro das corretoras. Às vezes até tu desfoca do trade, né? Tu desfoca do trade. E aí para te recuperar tudo isso desde 2010, desde quando começou a operar, é complicado, porque tu vai pagar multa, tu vai pagar tudo que tu não pagou, retroativamente, tu vai ter que pagar. Não, segundo o entendimento da Receita, né? Segundo o entendimento da Receita. Então, porque a gente faz? Mas eu não tenho isso aqui, cara, discutir com a Receita é muito difícil, tá? É por isso que a gente tem essa solução, né, de implementar. Se vocês quiserem uma demonstração da plataforma, aí a gente faz aqui, igual a gente pode fazer ligeirinho também. Eu queria uma demonstração, sim. Eu queria uma demonstração, mas a gente até porque é bom pessoal entender também. Se preparando a plataforma aí para vocês verem como é que vocês trabalham, como é que pode nos ajudar, né? Porque a gente aqui vai precisar muito disso, né? Principalmente para o próximo ano aí, né? Então, o quanto antes a gente começar a estudar e se preparar, né? Tanto eu quanto todos os alunos, vai ser melhor para todos nós, né?
Com certeza. Brincadeiras à parte aí, Rodrigo. Agora a Hashdex fechou, parece que vai subir agora. Era o que faltava para o BTC subir. O hashtag fechou. Ó, minha dúvida é sobre os A depósitos. Hashdex, não, desculpa, a Xstage. A Xstage fechou. Fechou de Vai novo. rampar agora. Ela tinha Xdex. Aí, Isso, aí cresceu Aí- 900% o mercado. aí não deu certo. Aí Eles abriram de novo. Cheguei a trabalhar um período lá com o Fernando Ures, né? Ah, craque. Eu era responsável lá pela parte educacional da XDEX. Fiquei lá 1 ano lá com eles. Maravilha. Aí o Fernando Ures saiu, eu saí também logo depois, fecharam. Aí voltou de novo com a Xstage. Porque eu achei um erro, uma falha deles ter fechado a XDEX. Eu acho que era para ter continuado. Claro, Pô, o mercado é um claro. mercado grande, né? Dá para pagar muito dinheiro. Aí eles entraram, eu falei, pô, eles viram a burrice, voltaram. Aí fecharam de novo, é isso mesmo? Fecharam mesmo? Caraca, que situação, cara. Vocês sabem o motivo? Eu tô por fora. Acho que é foco, né? Tava concorrendo com outros produtos, enfim, eles estão com, que eu saiba, eles estão com bastante operação de investimentos no exterior, e a cripto parece que estava se batendo um pouco com outras linhas de produtos deles. Mas o pessoal, o mercado não perdoa, né? A galera brincando, pô, venderam no fundo lá e agora venderam em outro fundo. Pô, agora, boa. Sempre vende no fundo, eles são ótimos para vender fundo. Muito bom. Dúvida. Minha dúvida é sobre depósito em reais para transformar em USDT. Todos são deportados à Receita, mesmo não batendo os 30 por mês, no final do ano tenho que informar? Minha dúvida é sobre os depósitos em reais para transformar em USDT. Ou seja, eu compro em reais, vou lá, transformo em USDT, todos são reportados à Receita, mesmo não batendo os 30 mil por mês? Na verdade, assim, essa até nem é uma regra da instrução normativa, tá? Essa regra é uma regra do Banco Central, é uma portaria do Banco Central. Qualquer transação em moeda fiduciária acima de R$ 4.999,99, ou seja, a partir de R$ 5.000, é automaticamente reportado. Então, sim, deveria fazer pelo menos a tua declaração de imposto de renda anual, dependendo do valor que tu aportas e para onde tu mandas. Beleza, então seria anual. Se for transformar em um STT numa corretora estrangeira, o reporte, né, a declaração caberia para ti. Se for numa corretora nacional, ela está fazendo isso por ti, mas está reportando tanto a moeda fiduciária quanto a tua cripto STT. Tá. É porque, na realidade, quando você está em dólar, né, você tinha lá um imposto que a gente pagava antigamente, principalmente para quem operava fora, esse mercado internacional, que era lucro sobre moeda estrangeira, né? Então você colocava lá e pagava, acho que era 15% também, né? Igual ganho de capital, acho, se eu não me engano. Se não me engano, sim, é a mesma regra. Eles também estavam tentando aumentar na época, né? Passar para 22 mil. É mesmo? Eles devem estar fazendo algo parecido, né? Correlacionado, né? Tipo, tem que declarar e se você teve algum ganho aí, você vai ter que pagar também. Ou seja, não tem para onde correr, né? Ah, vou de real para o dólar, né? Porque o real o dólar é mais forte. Daqui a um ano, esse dólar valorizou 20%. Então, você pagaria um imposto de 15% sobre esses 20% que teve de ganho ali sobre o seu capital. Isso seria na realização, né? No momento que eu transformar o dólar em reais novamente, eu teria que pagar isso, Ismael? Exatamente. Vai acumulando. O mínimo daí, se for uma corretora nacional, seja você reportar para o imposto de renda anual, que é o da gestão patrimonial, que é sobre patrimônio. Legal. E aí o da movimentação, aí depende do valor transacionado. Lembrando que conta todas as tuas movimentações, tá? É uma coisa que a gente precisa ligar um sinal amarelo também. Então, peguei o STT, fui lá, troquei por Matic, troquei por BTC, troquei por qualquer outra moeda, isso está somando na tua movimentação. Tirei da carteira, voltei para a carteira, tudo vai somando na movimentação. Como a gente comenta. Vamos lá. Deixa eu fazer uma outra pergunta que já te libero aí, Rafa. Tá, só para complementar. Então termina aí, fala aí, para você finalizar. Não, é porque tu comentaste antes, tu comentaste que era para converter em reais, na verdade não. Todo lucro que tu fizer dentro do mês, digamos lá, o STT para Ethereum, o Ethereum para STT, o STT para Bitcoin, Bitcoin para Doge, tudo isso, esse lucro que tu faz em cima dessas movimentações é um lucro. Não, isso eu entendi. Não, isso eu entendi, mas é porque a pergunta do rapaz era sobre paridade real-dólar. Tá. Que aí é ganho sobre moeda estrangeira. É uma outra pegada, entendeu? Uma coisa a questão que eles chamam que o Estado está querendo colocar como arbitrar
que na realidade isso vai dar mó cacaca, não faz muito sentido o que eles estão querendo fazer, que é, cara, você pegou ali do real, foi para dólar, do dólar foi para euro, do euro foi para cripto, cripto voltou para euro, e tá fazendo umas bagunças lá. Os caras estavam fazendo. Desculpa, eu achei que era o STT, mas é dólar. Não, beleza. Tá. Mas é a questão do real para o SDT. O SDT para o real. Porque, tipo assim, ele pegou o real e botou em SDT. Porque ele não vai comprar ainda. Ele só dolarizou parte do patrimônio dele para ficar montado, para aproveitar possíveis oportunidades. Caso o mercado caia, ele vai lá e vai comprar. Aí a dúvida era, foi para dólar, tem que reportar? Entendeu? Essa era a dúvida. Como eles poderiam rastrear movimentações de corretoras descentralizadas, galera? Ótimo. Ótima pergunta. Quem é que vai? End Lost. Beleza. Ótima pergunta, cara. É assim, ó, vamos do simples para o difícil. Tá? Nós temos, se não a melhor Receita Federal do mundo, melhor no sentido de mais equipada e preparada para cobrar, mais aparelhada do mundo, tá? Cara, essa foi boa. Não, essa exatamente. Esse pedaço dá um corte ainda. Nós temos a melhor Receita Federal do mundo. Nós temos o melhor exército do mundo, não. Nós temos a melhor economia. A melhor Receita Federal do mundo. Pô, nem a melhor seleção de futebol do mundo nós temos mais. Nem a melhor seleção do mundo nós temos mais de futebol. Mas nós temos agora essa bandeira que é a melhor Receita Federal do mundo. Por quê? Porque o governo precisa mamar na teta e precisa de uma boa Receita Federal. É quem não chora não mama, né? E o governo chora. Cara, agora estão com um rombo aí de 145 milhões. Mas vamos lá. Vamos do simples para o difícil, tá? O que a Receita Federal vai lá e tem uma série de lagoinhas lá para poder pescar os peixinhos, tá? Primeira lagoinha, Sistema Banco Central. Então, qual é o primeiro lugar que eles vão te fiscalizar? Banco Central. Porque tu não tem como fazer o dinheiro do teu saldo da conta ir para uma DEX do nada. Certo? Então, ou tu vais usar um P2P, ou tu vais fazer uma compra padrão internacional, ou tu vai fazer o que a gente chama de troca de posição. Alguma maneira tu vai ter que fazer para esses teus reais, o STT, enfim, entrar dentro da rede descentralizada. Então, a primeira pocinha, a primeira lagoinha que ela vai jogar a varinha da isca dela é ali, tá? Banco Central. Depois ela vai fazer uma varredura no teu patrimônio. Como é que esse cara tinha X na conta e agora tem X menos e não tem um comprovante, não tem um recibo, não tem nada? Isso é o simples, tá? Agora, como é que ela vai complicando? Ela começa a fiscalizar o front. Então, as corretoras nacionais, que é o que já são fiscalizadas. E aí, a terceira coisa é uma coisa maravilhosa. Os caras inventaram o negócio seguinte: se tu caiu num esquema, roubaram as tuas criptos da tua carteira, né? Tem uma empresinha chamada Chain Analysis. E essa Chain Analysis, ela faz o quê? Rastreio na blockchain. Tudo que acontece dentro da blockchain fica lá escrito, gravado, não é apagado, não é editado, não é nada. Então, onde eles pegam o rastro, eles ficam flagrando lá, tagueando aquela informação, e para onde aquela transação foi parar numa carteira que está em nome de quem? No e-mail de quem? Então, assim, a Receita Federal, algum tempo atrás, eu tinha praticamente a certeza que eles tinham fechado com a Chain Analysis. Agora a coisa está mais discreta, né? Mas até onde se sabe, eles têm uma parceria firmada. Um grande órgão. O Brasil hoje era, se não me engano, era o quarto maior detentor de investidores em criptoativos, depois passou a ser o terceiro, caiu para quarto. Se não me engano, a gente está entre o 5 e o terceiro ali. Eu não lembro, a gente fica trocando de posição, nós, México, Índia e tal. E então, assim, eles fazem esses convênios e vão atrás, né? Eles vão atrás. Então, assim, legal. É mais difícil pegar a descentralizada? Com certeza. É muito mais fácil para eles fiscalizarem o front de uma nacional do que eles estarem fiscalizando uma rede descentralizada ou uma corretora descentralizada. O que ocorre é o seguinte, vamos supor, a primeira entrada ali, né? Você saiu do teu banco, não tem como, você tem ali 10 mil, 20 mil reais, foi para uma DEX, por exemplo. Todo PIX. Você declarou lá os 20 mil. Declarou os 20 mil. Você pode transformar 20 mil em 1 milhão. Uhum. Só que esses 20 mil, 1 milhão na DEX, eles não sabem que você transformou 20 mil em 1 milhão, mas eles sabem que você tem 20 mil. A volta
novamente você vai ter que declarar, porque não tem como você não importa o que tu faz. Patrimônio, não ter nada, e do nada aparecer 1 milhão de patrimônio. Então, é evidente que com conhecimento, você tem maneiras para que você pague o imposto correto disso, né? E não, eles pegam bastante também a evolução patrimonial, cara. Isso aí é evolução patrimonial. Que geralmente o cara faz uma cama, ele quer deitar, né, cara? Então, assim, fez um patrimônio, o cara quer melhorar o carrinho. Fez um patrimônio, o cara quer melhorar a casinha, o apartamento e tal. E aí começa a ter o descolamento e vai ligando os sinais lá dentro. Mas se eu fiz 5 mil reais, vai pegar? Cara, Receita Federal vai olhar primeiro para a conta grande para depois vir olhando as contas menores. Ele vai, na verdade, vai ver de onde veio tudo. Como advogado de uma empresa, né, de repórter putativos, não posso dizer o seguinte, cara, não vai dar nada. Porque tem casos que são completamente estranhos, né? Então, por exemplo, tem cliente aí que fez uma movimentação errada, remessa para o exterior de 300, 400, 500 mil e nunca foi pego. Agora, teve cara que estava com 10 mil reais lá do recibo do médico, de um hospital do não sei o quê, e os caras pegam na malha fina. Então depende muito do sistema. Tem um cara que é azarado, né? Tem o famoso que é azarado também, pé frio. Mas depende muito dos flags do sistema. Depende muito o correto é fazer direito, saber como deve ser feito, ter o conhecimento correto para não ter esse problema, né? Vocês estão com a plataforma aí para vocês entenderem? Claro. No trabalho de vocês. Vou introduzir, vou falar algumas coisinhas que eu estou deixando para falar aqui. É que o Ismael ele engata e ele vai falando, né? Fala aí, Rafael. O Ronaldinho Gaúcho também, cara. E olha o que ele fazia, né? Rodrigo, o que acontece, tá? A galera fala, mas DeFi, eu mando, mas e o Pix? Mas o meu P2P não reporta. Será mesmo que não reporta? Então ele que está tendo problema, não é tudo que vai ter problema. Alguma coisa vai acontecer, porque assim, eu vejo muitas pessoas malabarizando para se tornar anônimo dentro da rede de criptomoedas. E vamos lá, e se tu cai num golpe, ou pior, e se tu faz uma arbitrariedade e uma manipulação ali para te tornar anônimo, tá? E tu tá dentro de um esquema, por exemplo, de lavagem de dinheiro, ou tu tá dentro de um pessoal aí que tá fazendo um malefício à sociedade de operadores, e tu pode ser investigado dentro dessa rede por lavagem de dinheiro pela tua carteira, tá dentro dessas movimentações. A gente teve o caso famoso, a gente brigou com o futebol, teve o caso famoso do Anderson, né, daquele jogador e tudo que veio de uma atividade ilícita, né, e as criptomoedas foram utilizadas como meio. Cara, é rolo grande. Essa é a pior hipótese que pode acontecer para ti. Evasão fiscal, tudo bem, vai dar um problema. Agora, se a tua evasão fiscal tá linkada com o ilícito, daí... por isso que mas daí dá um merderê, que nem diz o outro. Por isso que fazer o deverzinho de casa desde o início é a melhor coisa, né? Que aí te ajuda na hora de comprovar que, eu tô limpo. E não tem nada a ver comigo. Agora, se você não tem nada reportado, não tem nada, né? Agora, é claro que existem alguns cuidados, né? Principalmente aqui a galera que é da UniBTC, tem alguns cuidados básicos, né? Que está dentro da gestão de risco, né? Eu não posso ficar me envolvendo com pessoas que eu tenho pouco conhecimento do histórico dessa pessoa, né? Por exemplo, amanhã eu vou falar sobre o robô de espelhamento que a gente está criando, né? Um robô de espelhamento. Aí o que acontece? Na hora que eu faço uma parceria com uma empresa, ou eu vou operar, ou eu vou me tornar sócio, enfim, eu tenho que ter cuidado, porque se eu sou sócio dessa pessoa e essa pessoa faz alguma cacaca na vida dele, eu vou ter coparticipação, mesmo não tendo nada a ver, porque eu sou sócio, estou ali no contrato social da empresa também, né? Então, tem algumas coisas que as pessoas fazem no dia a dia, às vezes por amizade, por falta de conhecimento, e às vezes não tem o controle sobre essa pessoa, porque você não tem controle, essa pessoa pode ter uma amizade ou cair num golpe ou tá num grupo errado, né? E aí, por você ter mandado o dinheiro para essa pessoa, ter feito a transferência para essa pessoa, cara, vem um rastro inteiro, porque o mercado cripto tem disso, né? A blockchain, ela traz muita transparência, né? Então, é tipo assim, a carteira é anônima, só que você saiu de um local para essa carteira. Você saiu de algum lugar para essa carteira especificamente, saiu de uma corretora brasileira.
uma corretora brasileira ou uma outra corretora que você transferiu o dinheiro, você transferiu de um banco para uma outra corretora, mesmo que seja estrangeira. Então, esse rastro consegue pegar tudo, ele vai vincular com as outras carteiras e vai chegar até você. E aí, para você provar que focinho de porco na tomada, é bem complicado. Por isso que, assim, resumidamente, galera, vamos buscar conhecimento, porque com conhecimento a gente vai estar tranquilo, né? Todo mundo aqui, né, acredito eu, são pessoas do bem. Ninguém está aqui para fazer nada ilegal, para prejudicar ninguém. Então a gente não tem que ter medo disso. Igual quando eu estou aqui no Rio, estou andando no Rio e eu vejo os policiais, eu fico feliz em ver policial, porque eu não sou bandido, né? Eu fico feliz, eu me sinto mais seguro. Quanto mais policiais, melhor para mim, eu me sinto mais seguro. Então a gente tem que olhar desse jeito, né, para o sistema, e não como uma coisa ruim, né? E com o crescimento do mercado cripto, né, e com as dificuldades, por exemplo, que os contadores tiveram ao longo dessa evolução do mercado cripto em fazer as declarações para operadores, investidores, foi onde que o Ismael, juntamente com o Denis, que é o CEO da Declare Cripto, né, conseguiu implementar e desenvolver essa inteligência artificial, que tudo aquilo que a gente falou, mas e se for uma corretora para outra, mas quanto é a taxa, quanto é o limite, mas quanto eu movimentei, quanto eu tive de lucro, eu comprei uma moeda tal, comprei Doge, vendi, comprei Ether, troquei, mandei para DEX, comprei carteiras. NFT. Como é que vocês vão descobrir? Tem 100 carteiras, eu tenho a Hard Wallet, Cold Wallet, Trust, MetaMask, tem na Binance, tem na OKX, tem... Tudo enfim, fácil. Tudo isso que a gente conversou até agora é resolvido com apenas um clique. E esse um clique entrando na nossa inteligência artificial. O Rodrigo Miranda está com um link, né, Rodrigo Miranda? Eu vou pedir aqui o link, pessoal, compartilhar aqui o link. Eu gostaria que vocês abrissem a plataforma para a gente falar um pouco da plataforma. A gente tem alguns minutos aqui ainda. Só complementar ali, é muito interessante isso que sobre essa questão, por exemplo, de estar envolvido num ilícito, alguma coisa assim. Quando a gente dá uma ordem de compra no book da corretora, a gente acha que você vai dar uma ordem para comprar 0,2 BTC. A gente acha que tem lá uma carteirinha que tem 0,2 BTC lá dentro e é transferido esse 0,2 para minha carteira, vai o meu saldo que estava lá para o cara. Na prática não é assim. A corretora ela vai fazendo um balanceamento das carteiras, tá? Que é o book, né? E, na verdade, às vezes, tu deixa uma ordem de compra, só que aquele teu 0,2 BTC veio de 16 carteiras diferentes. Veio de 8 carteiras, 30 carteiras, 20 carteiras. E aí tu fica o seguinte, se uma dessas estava lá flagrada de uma atividade ilícita, ela acaba trazendo água suja para dentro. Essa que é a curiosidade. Então, às vezes, mesmo sem tu teres a mínima ideia de um grau de confiança, a corretora está te entregando um ativo que não é ok. Às vezes nem ela sabe que aquilo não está ok. Por quê? Porque aquela ordem de compra vieram compras de várias carteiras. Eles também têm a política de custo médio deles lá. E aí eles estão fazendo o custo médio e estão te jogando as carteiras cara, barata, média e tudo. Estão jogando para dentro da tua compra. Né? Porque eles ganham em cima do spread. Então, muitas vezes vem água suja para dentro. Só fazer esse... Legal. E vamos dar like aí. Duas a mais que se acrescenta. Para quem está curtindo aí, galera, a live, dê o like, compartilha com seus amigos, tá bom? Senta o dedo. Quem não está gostando, só de raiva, dá like também. Quem não está gostando também dá like. É um assunto chato, mas providencial. É tipo assim, não gostei da live, esses caras aí não entendem nada. Eu não gosto do professor Rodrigo, não gosto desse negócio de imposto, esse cara maluco. Não gosta da seleção brasileira. Compartilha essa live com seu inimigo. Por quê? Porque você vai deixar ele com raiva também, vai deixar ele bravo. Então, com seus amigos, você compartilha. Se você estiver gostando, se você não estiver gostando, compartilha com seu inimigo só de raiva. Vai lá e compartilha essa live aí. Compartilha o compartilhando de vocês aí, galera. Uma coisa muito importante na Declare é o seguinte: a gente tem um feedback violento, cara. A metade do sistema foi feito pelos usuários. Então, assim, a primeira vez que a gente teve a sorte de fechar com um carinha pequenininho aí, que é um tal de Stormer. E aí ele foi um dos nossos primeiros clientes, cara, e ele criticou várias coisas na plataforma. Em menos de 90 dias estava tudo implementado. Então a gente realmente dá ouvido. Quem não gostou, senta o dedo aí que... Legal. Já colocaram que a gente usa de combustível. Pessoal? Agora já colocaram a tela para compartilhar? Já subiu. Subiu. Estou chegando aqui agora com vocês aí. Vamos lá, a gente tem mais alguns minutos aí. Maravilha, maravilha. Então, pessoal, essa aqui é a tela de onboarding, tá?
Então, onde tu vais adicionar as tuas carteiras. Então, vamos pegar uma corretora. Quer mandar alguma aí, Rodrigo? Pode ser o OKEx. OKEx. Então, OKEx vai lá, vai importar pelo arquivo, tá? Ou então pela tua chave. Lembrando que essa chave é uma chave pública, né? Não é a chave que a gente possa transacionar, operar ali, é a chave pública. Não há conexão com carteiras, nenhuma conexão com carteiras. É muito importante porque às vezes as pessoas ficam um pouco com o pé atrás. Mas eu não vou conectar minha carteira dentro da plataforma. Não, a nossa plataforma Inteligência Artificial busca apenas por arquivos e chaves públicas, sem conexão, e não somos ligados à Receita Federal. A Receita Federal, exatamente. Isso aí a gente vai explicar direitinho. Então, é só para basicamente extração de dados. Qualquer dificuldade que tiver, tanto no arquivo quanto com a chave, está ali o botãozinho de contato. Outra coisa importante, nosso atendimento é humanizado de ponta a ponta, então tu vais falar com alguém para ajudar teu problema. Uma das regras de ouro da empresa é resolver dor de cabeça. A gente não está aqui para devolver cálculo para ti, para tu me dizeres valor de moeda. Eu estou aqui exatamente para te ajudar a resolver essa questão de tributação e declaração de cripto. Tá? E outra coisa, regra de ouro, atendimento é humanizado. Cara, tu vai falar com alguém, tem um botzinho para fazer uma seleção, ajudar ali para encaminhar para os canais, mas tu vai ser atendido por alguém. Tá? Corretora, se tu tiveres redes descentralizadas, a mesma coisa. Então, por exemplo, vou pegar o BTC, nosso clássico soberano. Nome da carteira, geralmente tem mais de uma carteira. Insere a chave pública. A chave pública, a mesma coisa. A gente também só tem acesso a informações. Vai salvar ali. Mas eu tenho uma hard, uma cold, né? Vai na Trezor, por exemplo. E aí escolhe a rede que está dentro da Trezor e segue tudo igualzinho. Então, resumindo, Rodrigo, a gente consegue processar em uma única plataforma todas as carteiras, Good Wallet, Hard Wallet, exchange brasileiras, internacionais, moeda, tudo que existe, NFT, tudo que tu operou na tua vida retroativamente desde 2017, com todo o teu patrimônio, todo o teu histórico operacional, vai estar dentro da nossa inteligência artificial. Top MetaMask, demais, MetaMask é a mesma coisa. Isso, hein? Vai facilitar a vida de muita gente. MetaMask é a mesma coisa, tá? Vai lá, escolhe a rede ali dentro da MetaMask. E aí é o seguinte, vai dar ali processamento até concluir. E a segunda fase é o painel de declaração. Tudo aquilo que a gente falou, limite de 30, limite de 35, deixa eu só liberar o acesso. Limite de Pessoal, 30, quem limite se cadastrar aí 35. pela Declare Cripto /parceiro/UniBTC vai ter desconto, tá bom? Vai ter desconto aí, tá? Beleza? A gente também vai deixar na descrição desse vídeo para que você se cadastre e maiores dúvidas que vocês queiram tirar com o pessoal da Declare Cripto também pode tirar com eles. Então, faça o cadastro aqui através do link da UniBTC que vocês vão ter desconto, tá bom? E aí vocês também podem tirar mais dúvidas com eles. Eu também já falei com eles, a gente vai criar depois um mini curso para colocar lá no portal da UniBTC, para que a gente fale um pouco mais sobre o imposto e algumas vantagens na questão tributária, na questão de elisão fiscal, para que vocês possam pagar o mínimo possível e obter vantagens. Gente, não tem jeito, imposto é compulsório, não tem como não pagar. E a tendência é que cada vez mais o cerco se feche. Então, vamos nos preparar para que a gente possa pagar o mínimo possível, tá bom? Deixa eu adicionar aqui. E só mais uma coisa, tá? Esperem até o final da live. A gente chegou a 200 aí na live, mas esperem, porque depois que a gente apresentar esse painel, a gente vai mostrar uma ferramenta muito importante para quem opera e para quem quer ter um controle dessas a cereja do bolo, hein? Que é a cereja do bolo, que eu, como trader, para mim, é a que eu mais gosto. Então, tudo aquilo também, né? Que aí vocês já passam também vocês têm uma visão um pouco diferente, né? Na hora de criar a plataforma, né? Fica melhor para a gente. Sim. Aí. Não, beleza. Processou, calculou lá as informações, tudo aquilo que a gente falou até aqui. Se é movimento de 30, se é de 5, se é alienação de 35, se tem imposto a pagar, se é só declarar, se tem que enviar, tudo fica resolvido nessa tela. Então, depois que tu fizeste o onboard e salvou lá, tudo que tu precisa saber da tua vida de cripto vai estar aqui dentro. Mas eu tenho 100 carteiras, eu tenho rede descentralizada, tenho stake, tem NFT, tem coisa que nem eu sei. Bom, se tu tiveres como fazer o onboarding lá, a gente vai processar e calcular para ti. Tá? Então, aqui vão sair basicamente 3 informações preciosas para ti.
A primeira, Instrução Normativa 1888, aquela obrigação de informar movimentações de R$30 mil, tá? Vai estar aqui nesse campinho, ó, nessa coluninha, IN 1888. Vai ficar disponível ali para ti, vai dar um baixar IN 1888, manda para o teu contador, tá tudo pronto. Ah, não tem contador, não confio que ele conheça a cripto, a gente faz serviço para ti também. Se teve alienação superior a 35, já sai o GCAP também, GCAP consolidado, prontinho para ti, mesma coisa, baixou ali, manda para o teu contador e ele sobe as informações para a Receita ou a gente faz serviço. Mas, Ismael, tive imposto para recolher, quanto que foi meu imposto, teve lucro, teve prejuízo menos lucro, qual é a alíquota? Tá prontinho, vai lá baixar DARF, baixa a tua DARF, paga a DARF na tua instituição financeira e fica tudo resolvido. Se no futuro próximo, a gente inclusive está projetando para que tu não precise nem sair da ferramenta para poder fazer o pagamento da tua DARF. Fica tudo resolvido em meia dúzia de cliques. E outra regra de ouro da empresa é quanto menos clique, melhor. Então a gente tenta nunca ter mais de 6 cliques e a gente não passa de 5, ainda bem. Então, todas as regras estão aqui. IN 1888, o GCAP e a DARF. Ou seja, facilita muito, né? Num clique, pum, já aparece ali se tem que pagar ou não. E vamos supor que a pessoa tem alguma dúvida. Eu vi ali que tem um linkzinho do WhatsApp. Clica ali no WhatsApp e vai falar com vocês. Vai falar com a gente. Inclusive, a gente faz um movimento de entrega do cálculo para ti. A gente vai agendar com entrega para ver se o cálculo que nós fizemos, então nossa inteligência artificial, machine learning, vai pegar todas as tuas transações, compra, venda, liquidação de posição, entrada, saída, foi de carteira, voltou, foi para futuros, voltou. Tudo isso o nosso sistema vai ler através da inteligência artificial e vai categorizar, vai colocar catalogado essas informações e vai dar isso de uma forma simplificada nesse painel para ti. Tá? Se tiver reporte a fazer, a gente vai bater contigo, vai ver se realmente tuas operações estão batendo contigo, tu nos dando ok e nos permitindo fazer o envio para a Receita Federal, só aí é que a gente vai fazer o envio para a Receita. E aí o botão não vai mais brilhar no azulzinho, ele vai estar como enviado. Olha a coisa importante. Ao invés de tu estares reportando para a corretora todas as tuas informações, quando ela te pede compliance, tu vais vir aqui, vai baixar somente o comprovante de envio da IN. E vai mandar para o compliance da corretora, para liberar tua carteira que está trancada lá, só o comprovante. Tu não vais precisar dizer todo o teu panorama de cripto. Vai mandar só o comprovante de entrega da IN 1888 para a corretora. Não sei se o pessoal notou aí, mas assim... Só elogiando, inclusive, aqui que é um ponto positivo, né? Ser mais simples e tal. Galera, com certeza. Tudo assim, coloridinho. Coloca o link de novo aí de cadastro, João Vitor, aqui nos comentários. Pessoal, a gente está chegando à nossa finaleira, tá? Vou passar para a cereja do bolo, Rafael. Fala aí, cereja do bolo aí pra galera. Então, assim, tudo que a gente comentou antes vai estar ali descrito, né? Sobre tudo que tu tens a declarar ou pagar imposto. E sobre a cereja do bolo para quem opera, né? Em vez de tu ter uma planilha e tu ter vou buscar na OKX, ou buscar na BitGet, vou buscar na MetaMask, porque às vezes eu vi que alguém comentou, os tokens da minha MetaMask sumiram. Às vezes eu entro na MetaMask e eu não sei, porque os tokens somem, tu tem que colocar de novo para eles entrar na carteira. Se tu tiver acesso à plataforma, a esse dashboard, tu vai processar tudo aquilo que tu tem de carteira e vai jogar aí para dentro. E aí tu vai ter um controle único em um só lugar, que é uma ferramenta que não existe mundialmente, ou no Brasil não existe essa ferramenta. Pode escrever em qualquer lugar, pode procurar. A nossa inteligência artificial processa todo o teu patrimônio de todas as tuas carteiras retroativamente a tudo aquilo que já operou na tua vida. Então vai jogar aí e vai formar esse bolo, digamos aí, né? Tipo, todas as receitas que a gente falou. Porque é outra questão complicada, assim, porque, na verdade, a cripto ainda não tem... eu sempre digo assim, é um mercado em construção. O que tu tem que ter numa construção? Os melhores materiais, as melhores ferramentas, as melhores pessoas para a obra ser como tu queres, né? Então, como a gente está construindo o mercado, a gente precisa ter os melhores profissionais, tá aí o Rodrigo Miranda, a gente precisa ter as melhores ferramentas, tá aí a Declare Cripto. Então, nós estamos construindo o mercado. Então, dentro dessa figura de construir mercado, ainda não tem ferramentas gráficas que tu possas ver o teu patrimônio de cripto. Pô, tá lá numa planilha X, numa planilha Y, uma planilha tá não sei o que, esqueci de alimentar, perdi, onde é que tá a informação? Na hora do trade ali, rapidão, anotei num papel e perdi o papel depois, ou esqueci de anotar.
Então, a ideia daqui é o quê? É que tu tenhas uma gestão patrimonial de uma forma visual para tu poder controlar o teu patrimônio cripto. Para que tu melhores teu trade, melhore teu posicionamento, enxergue os riscos do teu patrimônio. Então, é isso que essa tela vai te mostrar. Então, aqui a gente tem uma série de dashboards. Por exemplo, facilita bastante. Pô, com certeza. Muito. Número de operações dentro do mês. O cara que é tarado aí, ó, taradão do trade, fica operando pra caramba igual um louco, ele vai ver aí, pô, tô fazendo muita operação, é desnecessário esse negócio aí. E vários clientes já nos disseram que corrigiram os investimentos dele através desses dashboards. Ele viu assim, ó, no dia que o mercado, por exemplo, apresentava uma queda, que ele começava a tradar rápido para aliviar o preço médio dele, é o dia que ele perdia dinheiro. Quando ele começou a fazer 5, 6 trades por semana, foi que ele começou a ganhar dinheiro. Então, isso foi um testemunho real de um cliente. No geral, quanto menos operação fizer, melhor, né? Quando você fica muita operação, a probabilidade é grande de dar cacaca. Eu, particularmente, gosto de operar menos, né? Menos é o mindset, né? O cara vai perdendo o mindset que ele consegue ajustar. Então, tu vai conseguir ver o número de operações por mês, o volume operado no mês. Olha lá, mas movimentei mais de 30, menos de 30, como é que foi? Aqui legal. Tu vai saber exatamente o volume operado conforme vai movendo o cursor. Moedas operadas em cada período, foi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, não importa. A gente tem desde o cliente que movimenta uma moedinha até o cara que tem 1 milhão de operações ano. Tá? Se foi uma operação de trade, foi uma entrada regular, uma saída regular, se foi uma operação de FII, que foi pago para a corretora, uma entrada sem custo, como um stake, uma gênese de cripto. Aqui é um painel que eu acho fenomenal. Eu, particularmente, gosto bastante. Distribuição patrimonial por exchange rede. Então, por exemplo, está X em carteira BTC, X em Ethereum, X em Cardano e Y em Binance. Só que o Y em Binance é 20% do patrimônio. Se der um problema com a tua conta ou com a corretora, para onde é que vai 20% do teu patrimônio? Só que isso, às vezes, no dia a dia, a gente não está enxergando, Rodrigo. Às vezes, isso aí, cara, pô, eu estou lá alocado porque eu estou visando o trade, mas tá lá. Se der um problema, tá lá a conta, né? As métricas são importantes porque você, com métricas, você consegue medir, né? E aí fica mais fácil, né? Muito legal essa métrica. Distribuição patrimonial por moeda. Então, cada compra de cripto, você vai ter lá, moeda BTC, valor de aquisição e custo médio. Passou o cursor, valor de aquisição e custo médio. BTC, valor de aquisição e custo médio. BTC, valor de aquisição e custo médio da nova compra. E a mesma coisa com Ethereum, com Matic. Ficou muita coisa na tela, vai para o Data, exporta para um Excel, um HTML, um PDF e consegue visualizar tudo. É por isso que a gente tem uma assertividade, né, muito grande, de 99%, porque ele faz o custo médio praticamente de minuto a minuto. E se o contador... né, não, praticamente não, é minuto a minuto mesmo. De minuto a, praticamente porque a prática é de minuto a minuto. Mas se pega um contador aí, ele vai declarar tuas criptos de todas as operações que tu fez, ele não vai ter um controle. A assertividade vai ser 10, 15%. Porque daqui a um dia ele já mudou, né? O custo da moeda de aquisição, o valor da moeda, o mercado cripto é muito volátil, então por isso a assertividade nossa é de 99%. Exatamente. Bem, pessoal, eu acho que a gente talvez possa fazer uma outra live, né? Porque o tempo está bem longo já, né? 1h30, então não adianta, quanto mais tempo passa, prejudica um pouco o conteúdo, né? Porque a galera vai cansando também. Muita dúvida, né? Também. Tem mais dúvidas também. Eu acho que talvez a gente possa fazer mais uma outra, talvez final do mês, início do mês que vem, para falar. Vou deixar o link aqui de cadastro para vocês se cadastrarem. Tá? Eu acho que vocês podem depois entrar em contato no WhatsApp. Eu acho que vocês podem falar diretamente com o pessoal da Declare Cripto para falar o tipo de serviço que eles prestam, consultoria, suporte, o que está em planos exclusivos. Né? O desconto que vocês terão por ser aluno aqui da UniBTC. Então, tem muita coisa legal para pegar, tá? E aí, eu queria ver com vocês o seguinte, as últimas dicas agora, né? Para quem está começando, né, no mercado cripto, qual dica vocês dariam, assim? Né? Porque, com certeza, vai ter muita gente nova assistindo essa live, seria bom o pessoal entender. Só tem mais 3 telinhas, uma do lucro, prejuízo, período, lucro, prejuízo por moeda e um resumão de tudo que está acima, inclusive com o FII da corretora, para saber se aquele 1% é 1% mesmo. Importante, tá, pessoal? Esse dashboard que vocês estão vendo e o painel de declaração, vocês vão ter uma degustação de 45 dias para quem se cadastrar no link do Rodrigo, gratuito.
Então, assim, a gente não sabe até quando a gente vai fazer isso. Então, assim, ó, se cadastrem, joguem as suas carteiras lá, tá? Porque 45 dias vai ter um free trial para quem está seguindo aqui, tá? Minha dica, Rodrigo, como tu perguntou, é colocar o conhecimento antes do dinheiro, para quem está começando, tá? Nunca coloque o dinheiro antes do conhecimento, porque, assim, com conhecimento, né, vai vir o dinheiro. Agora, se tu colocar o dinheiro sem conhecimento, tu vai perder. Aí é aposta. Exato. Legal. Top demais, galera. Gente, obrigado, tá? Obrigado aí Nós que agradecemos por essa live. Vamos fazer mais lives. Eu vou falar depois também com vocês a ideia do mini curso para que vocês colocam lá, né? Fechado agora, ao vivo. Uma aula fechada para os alunos da UniBTC. Enfim, tem bastante coisa. Eu acho que pode ser o início de uma boa parceria, um bom trabalho. Tem acompanhado um pouco o trabalho de vocês, tem feito um bom trabalho. Parabéns, continue assim. Obrigado. E vamos educar essa galera, né? Eu acho que quanto mais a gente educar, melhor para todos nós, né? Porque eu acho que o conhecimento liberta, né? Então, obrigado por ter feito essa live aqui com a gente. Nós que agradecemos, Rodrigo Miranda, Universidade Bitcoin, todo o teu time aí também, que fica no backstage aí nos ajudando. Então, só agradecer a ti aí, Rodrigo e Rafael aí por essa live maravilhosa. E o nosso público, né? Que é tudo por eles. Então, agradecer o pessoal que está desde as 9 com a gente, falando sobre tributação de criptoativo. O pessoal está de parabéns, a galera está de parabéns aí. Gente, obrigado, tá? Um abraço para vocês, Deus abençoe. E alunos aí da UniBTC, daqui a pouco sai análise lá no grupo Esparta Operações, tá bom? Bora, até mais, galera. Valeu. Valeu, até mais. Tchau.